Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre raciocínio lógico para o nono ano. E vamos falar sobre proposições. Proposições é um conjunto de palavras ou símbolos que exprimam uma ideia. É uma frase. Uma sentença proposicional é um conjunto de palavras ou símbolos que exprimam uma ideia. Proposição é toda sentença ou conjunto de palavras, símbolos, que seja declarativa, afirmativa ou expresse um pensamento de sentido completo, cujo conteúdo pode ser tomado como verdadeiro ou falso. Exemplo: o céu está azul hoje. 2 mais 2 é igual a 4. Todos os gatos têm 4 patas. A Terra é plana. O céu gira em torno da Terra. Todos os seres humanos têm olhos verdes. Veja que aqui a gente não está preocupado sobre se é verdade ou se não é. Por exemplo, nesse caso, todos os seres humanos têm olhos verdes, isso é falso. Mas é uma proposição, porque ela declara todos os seres humanos têm olhos verdes. Isso não é verdade. Mas se eu colocar isso como uma pergunta, deixa de ser uma proposição. Todos os seres humanos têm olhos verdes. Ou melhor, todos os seres humanos têm olhos verdes? Então, deixa de ser uma proposição. Porque eu já não tenho como dizer se é verdadeiro ou falso. Todos os seres humanos têm olhos verdes? É uma questão. O Sol gira em torno da Terra? É uma pergunta, se colocar uma interrogação. Deixa de ser proposição. A Terra é plana? Deixa de ser proposição. Todos os gatos têm 4 patas? E assim sucessivamente. Então, todos os gatos têm 4 patas. Todos os gatos têm 3 patas. Então, uma é verdadeira, todos os gatos têm 3 patas. A outra é falsa. E eu tenho expressões também. Nesse caso, 2 mais 2 é igual a 4. Isso pode ser verdadeiro ou falso. No caso, é verdadeiro. Mas se eu disser assim, x mais 1 é igual a 3, eu não tenho como dizer, porque eu não sei qual é o valor da variável. Então, isso aqui não é uma proposição. Então, a proposição é declarativa e eu tenho condições de dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, na lógica, a gente estuda sentenças declarativas, sentenças às quais podemos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Se elas são sentenças declarativas, do tipo, a matemática é uma ciência exata, é uma declaração. Pode ser verdadeiro ou falso. Todo político é corrupto, na maioria das vezes é verdadeiro, mas a gente pode atribuir verdadeiro ou falso. 2 mais 2 é igual a 4 ou a 3, isso também é uma declaração, sendo verdadeira ou falsa, mas é uma declaração. Seno de π é igual a 1 e 5 é maior que 33. São declarações. Valor lógico de uma proposição. Para a gente entender o valor lógico da proposição, é necessário saber se ele é verdadeiro ou falso. Então, a gente denomina o valor lógico de uma proposição como a verdade e a gente representa como V. Isso caso a proposição seja verdadeira. A falsidade, que ela é representada pela letra F, se a proposição for falsa. Exemplo. Vamos considerar as afirmações. Os homens são mortais. Então, isso aqui é verdadeiro. É uma declaração, eu estou dizendo, os homens são mortais. Se fosse uma pergunta, os homens são mortais, deixa de ser proposição. As pedras são seres vivos. Isso é falso, mas é uma proposição. Então, a gente constata facilmente que a proposição, por exemplo, a proposição A, ela é verdadeira e a proposição B é falsa. Os homens são mortais, verdadeiro. As pedras são seres vivos, falso. As proposições simples são aquelas que não contêm nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesmo. É também chamada de atômica ou átomo. A gente indica as proposições simples por letras minúsculas, P, Q, R, S, o alfabeto inteiro. As letras mais comuns para ser usadas são justamente P, Q, R e S. Por exemplo, eu faço a atribuição aqui, o P, 2 pontos, a Lua é plana. Isso é uma proposição. Não importa aqui no contexto se é verdadeiro ou falso. Só quero saber se é uma proposição. Sim, é uma proposição. Que seno de π é igual a 2. Não importa se é verdadeiro ou falso no contexto, que é só uma proposição. O homem é mortal, R. As proposições compostas, elas são formadas pela composição de duas ou mais proposições simples. Ela também é chamada de proposição molecular ou molécula.
a gente indica as proposições compostas por letras maiúsculas. As mesmas letras que a gente utiliza para as proposições simples, só que maiúsculo. Quando a gente deseja destacar ou explicitar uma dada proposição composta, é formado pela combinação de proposições, que é formado pela combinação de proposições simples, a gente usa a letra da proposição composta e, entre parênteses, a gente coloca quais proposições compõem essa proposição composta. Por exemplo, então faço aqui a minha atribuição, P maiúsculo, 2 pontos, o sol brilha e a luz reflete a luz, a lua reflete a luz. Então, sol brilha é uma proposição simples, a lua reflete a luz é uma proposição simples, e elas estão interligadas por uma conjunção e. Que maiúsculo, 2 pontos, Ceará, o time de futebol, ganha ou o Ceará perde. R, 2 pontos, se 3 menor ou igual a π e o número 8 é um cubo perfeito, então 25 é um número primo. Então, 3 proposições aqui e 3 conectivos. Então, nota que nesse exemplo anterior, ele contém outras proposições, como partes integrantes. Então, está aqui, eu tenho, e aqui a gente destaca, é uma proposição, a proposição R, maiúsculo, contém uma proposição T, uma proposição U minúsculo e uma proposição V minúsculo. T como 3 menor que π, o número 8 é um cubo perfeito e 25 é um número primo. Então, essa proposição R conecta todas as outras proposições simples que a compõem através do uso de conectivos, se e então. A diferença entre proposições simples e compostas é que proposições simples são aquelas que possuem conectivos lógicos, enquanto que as proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições simples e são unidas por conectivos lógicos. Então, as simples não possuem conectivos lógicos. Então, para matemática, é preciso que as acessões sejam claras, objetivas, e que algumas regras sejam previamente conhecidas. Podemos estabelecer uma analogia com o jogo. Por exemplo, no xadrez ou no futebol, seja qual for o jogo, temos que conhecer as regras ou as leis que regulam esse jogo. Da mesma forma, na lógica matemática, temos os princípios ou axiomas que funcionam como regras fundamentais. E aí isso nos traz justamente esses 3 princípios. O princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído e o princípio da identidade. O princípio da não contradição, ele diz que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Essas duas condições não podem acontecer ao mesmo tempo. Exemplo, o céu é azul. Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou ele é azul ou ele não é azul, mas não os dois ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído diz que toda proposição é verdadeira ou falsa. Isso é, verifica-se sempre um desses dois casos, nunca um terceiro. Então a coisa é binária mesmo, ou é verdadeiro ou é falso. O céu é azul, é verdadeiro ou falso. E temos o princípio da identidade. O princípio da identidade, ele diz que uma proposição é verdadeira. Se uma proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. Vale dizer que todo objeto é idêntico a si mesmo. O céu azul é verdadeiro por si mesmo. O céu é azul porque o céu é azul. Se eu disser que o céu é azul porque o céu é azul e o céu é azul, então veja que essa identidade acaba nos dando uma conclusão em si mesma. Segundo esse princípio, todo objeto é idêntico a si mesmo, ou seja, todo enunciado escrito sob a forma lógica A é A, o céu é azul, porque o céu é azul, vai ser sempre verdadeiro. Se o céu é azul, então o céu é azul. Essa proposição é verdadeira por ser tautológica, ou seja, não depende de nenhuma condição externa para ser validada. Ela expressa uma relação de identidade entre o sujeito e o predicado da frase. Outros exemplos de proposições que atendem o princípio da identidade são: a água é água. O Brasil é o Brasil. 2 mais 2 é igual a 4. O amor é o amor. A lua é a lua. Todas essas são proposições verdadeiras porque elas expressam uma relação de identidade entre o sujeito e o predicado, ou seja, afirmam que algo é igual a si mesmo.
Aí nós chegamos aqui e vamos falar sobre o modificador lógico, negação. Uma proposição pode ser formada a partir de outra pelo uso do modificador não. Ao acrescentarmos o não à proposição, a gente obtém sua negação, indicando uma proposição por P. Sua negação será representada por não P. Dessa forma, o símbolo do tio, P. Uma outra forma que se pode encontrar em alguma literatura, esse símbolo aqui. Então, quando é uma proposição do tipo simples, a gente constrói sua negação apenas negando o verbo. Exemplo, 40 é um número composto. É o nosso verbo. Do verbo ser, 40 é um número composto. Então, a gente vai negar dizendo 40 não é um número composto. Brasília é a capital do Brasil. É o nosso verbo conjugado. Verbo ser. Brasília é. Então, Brasília deixa de ser. Então, Brasília não é a capital do Brasil. Para a gente obter a negação de uma sentença, a gente pode utilizar o modificador não, ou não é verdade que, ou é falso que, ou não é o caso que. Exemplo, o Avaí, time de futebol, é o melhor time de Santa Catarina. Sua negação vai ser, o Avaí não é o melhor time de Santa Catarina, assim como o Bahia. Brincadeira. Na verdade, não é verdade que o Avaí é o melhor time de Santa Catarina. Não é verdade que o Avaí é o melhor time de Santa Catarina. Isso aí é uma outra forma de eu dizer não. É falso que o Avaí é o melhor time de Santa Catarina. Se uma proposição é verdadeira, sua negação será falsa. Se uma proposição é falsa, sua negação será verdadeira. Exemplo. O estado de Santa Catarina é banhado pelo Oceano Atlântico. Isso é verdade. Se eu negar, o estado de Santa Catarina não é banhado pelo Oceano Atlântico. Veja que eu estou aqui com o meu P representando a proposição, né? E aí eu estou negando ela com o tio. O estado de Santa Catarina não é banhado pelo Oceano Atlântico. Deixa de ser verdade, porque o estado de Santa Catarina é banhado pelo Oceano Atlântico. Então passa a ser falso. A negação de uma negação será sempre uma afirmação. Isso é importante lembrar. Então, o que significa isso? Significa dizer o seguinte: se eu tenho parte que P é uma proposição que é verdadeira, se eu disser não P, ela passa a ser falsa, como no caso do estado de Santa Catarina. Se eu disser não P, se era falso, agora passa a ser verdadeiro. Né? E isso continua indefinidamente. Se eu disser não P, como é que fica isso? Se era verdadeiro, passa a ser falso. E assim sucessivamente. Exemplo, dizer que não é verdade que hoje não é domingo. Ó, vamos lá. Eu tenho todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, menos o domingo aqui. Hoje não é domingo. Se hoje não é domingo, pode ser qualquer um desses dias da semana que não contempla o domingo. Ok? Hoje não é domingo, então pode ser qualquer um desses. Se eu negar isso aqui, o que é que sobra? Sobra o domingo. Simples assim. Então não é verdade que hoje não é domingo. Então significa que hoje é domingo. Proposições do tipo nenhum, nenhuma e ninguém, a gente nega da seguinte forma: nenhum a gente nega com algum, nenhuma alguma, ninguém alguém. Nenhum voto foi anulado. Então significa que se eu negar, algum voto foi anulado. Nenhuma prova foi encontrada no local do crime. Se eu negar, alguma prova foi encontrada no local do crime. Ninguém gosta de mim. Se eu negar, alguém gosta de mim. Algum, a gente pode usar algum, existe, ou pelo menos um. Exemplo, nenhum homem é fiel, sua negação seria: existe homem fiel. Nenhum homem é fiel, algum homem é fiel, ou existe homem fiel, ou pelo menos um homem é fiel. Então posso usar para negação do nenhum qualquer um desses aqui. Todo, toda, todos e todas,
nós vamos negar da seguinte forma: todo ou todas, algum, alguma e não antes do verbo. Se for no plural, alguns ou algumas, não antes do verbo. O não vem antes do verbo. Observa esse caso aqui. Todos os animais são mamíferos. Significa dizer que algum animal não é mamífero. Ou existe animal que não é mamífero. Ou pelo menos um animal não é mamífero. E é isso. A gente fica aqui, por aqui com esse vídeo. Nos vemos no próximo. Até lá.